Olá, vamos buscar paz para hoje? O versículo de hoje está em Apocalipse capítulo 2, verso 29, e nos diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso mesmo, desde o início da história do povo de Deus aqui na terra, que o Senhor tem levantado pessoas cheias do Espírito Santo para conduzir o seu povo. Tanto profetas, como sacerdotes, como juízes ou até mesmo reis. Quando Jesus estava prestes a ir embora e a igreja cristã precisava ser fundada, ele deu uma ordem aos discípulos: não saiam enquanto não receberem o Espírito Santo. Eles ficaram em oração e no Pentecoste eles recebem o poder, a autoridade, a orientação necessária para fundar o que nós conhecemos hoje como cristianismo. Então nós podemos observar que o Espírito Santo está em todas as fases da igreja. Isso fica bem claro em Apocalipse, quando diz que a igreja de Deus passará por 7 fases. Mas também diz que em cada fase dessa, o Espírito Santo estará orientando, o Espírito Santo estará falando. Ele só vai precisar de ouvidos atentos. E como é que a gente consegue ouvir isso? Se em cada carta termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o Espírito está falando, mas ele precisa que também nós paremos para escutar. Se tem uma coisa que a gente reclama com Deus, Senhor, o Senhor está me ouvindo? O Senhor ouviu minha oração? Será que o Senhor ouviu? Será que o Senhor está sabendo? Muitas vezes a gente quer que Deus nos escute, mas quantas vezes nós paramos para ouvir a Deus? Por isso que a palavra registra que muitos nesses dias têm ouvido, mas não ouvem, porque não têm nem interesse em ouvir. Ou quando querem escutar aquilo que seria a resposta perfeita para os seus pedidos. Mas existe um Espírito Santo que está a orientar o povo desde o início da história na Terra. Então nós precisamos desenvolver ouvidos atentos. E como isso vai acontecer? O Deus da última fase da igreja de Laodiceia está à porta e bate. E diz assim: se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei e cearei com eles. Ou seja, vou habitar no meio deles. Então, o Deus da última fase da igreja está dentro de nós. Você já tentou escutar alguém falando baixo? A gente vai se aproximando, automaticamente a gente vai se aproximando, a gente se inclina para ouvir melhor. Da mesma forma, com o Espírito Santo, nós precisamos nos aproximar cada dia do Espírito Santo, até que ele entre dentro de nós e faça morada em nós. Porque o Deus da última fase da igreja na terra, ele fala de dentro para fora. Porque ele habita no nosso coração, ele habita dentro de nós. Então, o cristão verdadeiro, ele não escuta com os ouvidos, ele escuta com o coração. O mundo está muito barulhento, o inimigo tem lançado muita coisa para seduzir o povo de Deus. Seria um perigo a gente tentar ouvir o Espírito Santo com esses ouvidos físicos, porque a voz do inimigo também poderia nos atrapalhar. Por isso que o Espírito Santo pede para entrar,
para falar de dentro de nós. E aí nós podemos escutar em alto e bom som. Por isso que a tua oração hoje deveria ser pedindo para que o Espírito Santo entre dentro de você e fale ao teu coração. Vamos fazer essa oração agora? Espírito Santo, o Senhor que é o Deus que está nesse momento conosco, fale ao nosso coração de forma tão poderosa, de forma tão forte, que a gente consiga entender e nos posicionarmos nesses últimos dias, para que possamos destruir toda a arma forjada pelo inimigo, para que como teu povo possamos nos posicionar, nos levantar como um exército poderoso para pregarmos essa última mensagem ao mundo. Obrigado, Senhor, Espírito Santo, porque o Senhor fala conosco o tempo todo. Só precisa, Senhor, que o Senhor nos ajude a destaparmos os nossos ouvidos espirituais. O teu povo é muito bem orientado. Não pode viver em confusão. Não pode viver sem entender qual é a tua santa e boa vontade. Por isso, Espírito Santo, fala conosco. Como Samuel, nós repetimos a mesma frase. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Obrigado, Senhor, por ser tão presente em nossa vida, por nos orientar, por nos dar o poder que precisamos e a sabedoria para discernirmos aquilo que não vem do Senhor. Ouve a nossa oração, que é um pedido para que possamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.